Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de falar de mais duas contratações que estão chegando no Santos Futebol Clube. Vamos comentar aqui nesse vídeo sobre a questão contratual, né, como que eles chegam em relação a contrato no Santos e também o perfil desses jogadores, se chegam para brigar por uma posição no time titular ou apenas para compor elenco, né? O que nós podemos esperar desses jogadores, e também vou colocar alguns lances, né, tanto do Boza como também do Zanocelo, meio-campista, que estão chegando ao Santos. Mas antes disso, eu quero dar uma dica muito bacana para vocês. Baixaram o aplicativo da OneFootball, vou deixar o link aqui na descrição, primeiro link da descrição. Você baixa, seleciona o Santos como a sua equipe favorita e sempre será notificado quando alguma coisa importante acontecer. Por exemplo, essas contratações você vai receber em primeira mão pela OneFootball, notificação que chega no seu celular, você clica, lê a notícia e já fica bem informado. Também tem um tempo real dos jogos do Santos e transmissão ao vivo e gratuita da Bundesliga e Liga One, beleza? Bom, vamos então comentar sobre essa questão do meio-campista, né, o Zanocelo, que está chegando ao Santos. Ele tem 20 anos de idade. Vou ler um trechinho aqui da matéria do Globoesporte.com, depois a gente também elenca algumas qualidades, aquilo que a gente pode esperar do jogador. O acordo com o Peixe é para um empréstimo de 2 anos. Após acertar os últimos detalhes da negociação, Vinícius Zanocelo deve fazer os exames médicos nos próximos dias para se integrar ao elenco do técnico Fernando Diniz. Aliás, a expectativa do Santos é que ele assine o contrato, né, seja apresentado, e também, aparecendo no bid, pode ser que ele fique à disposição para o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, que será contra o Ceará, fora de casa, né? Então tem essa expectativa não só do Zanocelo, mas também do Danilo Boza. Continuando aqui. Aos 20 anos, Zanocelo já defendeu a Ponte Preta e em 2020 foi convocado para amistosos pela Seleção Brasileira Sub-20. Durante esse período, o Palmeiras observou o garoto, mas as conversas não evoluíram. Com a camisa da Ferroviária no último Campeonato Paulista, o meia disputou 12 partidas e fez um gol. Uma questão que eu acho importante a gente destacar em relação ao processo contratual, digamos assim, é 2 anos de empréstimo. Eu acho, uma opção muito interessante, né? Geralmente a gente vê aqui no Brasil empréstimo de apenas uma temporada, até o final do Campeonato Brasileiro, enfim. Ele chega com um período interessante para ele mostrar serviço e com valor de compra fixado. A gente espera que até lá, né, daqui mais 2 anos, o Santos consiga estar mais saudável financeiramente e caso ele dê certo, caso ele se destaque aqui no Santos, a gente consiga comprá-lo em definitivo. É um jogador jovem, então até o final do contrato dele ele terá 22, 23 anos, né? Ele acabou de completar 20 anos no começo do ano, então é um jogador jovem que pode render para a gente tanto tecnicamente como financeiramente, caso tudo dê certo e o Santos consiga efetuar essa opção de compra, que não foram divulgados, tá? Os valores não foram divulgados dessa opção de compra. É um jogador, como eu falei para vocês, chega com o status de titular, principalmente por conta da posição dele, que é uma posição que está carente nesse time do Santos. Com a lesão do Sandri, com essa incógnita, né, de fica Sanches, não fica, de se o Sanches ficar, como ele estará fisicamente, é uma grande incógnita. O Giamota não conseguiu se firmar nessa posição, não vem fazendo grandes jogos, né, empolgando a torcida do Santos. Ivonei também não, Lucas Lourenço também não, entre outros tantos que passaram nessa posição né, a gente não tem essa segurança de falar esse jogador é o titular. Já o Vinícius Zanocelo, ele chega com esse status, é um jogador que tem a questão, né, joga mais pelo lado direito ali, pelo meio campo, tem uma boa finalização, tem um bom passe, sabe se movimentar e principalmente entender os espaços que os jogadores, né, do seu time oferecem ali entre as linhas. Então é um jogador interessante, tem bons lançamentos também, então, com certeza, chega para brigar por uma posição nesse time titular. Se vai conseguir se firmar e se firmar, né, vai desempenhar um bom futebol, isso só o tempo vai nos dizer. Mas eu acho que de todos esses que a gente está comentando, tanto o Moraes, que já chegou, o Marcos Guilherme, que inclusive já estreou, eu acho que o Zanocelo é o jogador que chega com esse status de titular mais próximo, né? Vou deixar agora para vocês alguns lances e depois a gente volta para falar do Danilo Boza. Confere aí.
vamos falar agora do Danilo Boza, que é um jogador que chega como zagueiro, porém ele também pode atuar como lateral direito, né? Já atuou assim e foi bem, se é aquele lateral direito um pouco mais defensivo. E isso se encaixa principalmente nos problemas do Santos, né? As laterais do Santos, jogadores que sabem ser mais ofensivos, mas na hora da recomposição deixa bastante a desejar, deixa aquela famosa avenida, né, que a gente sempre comenta aqui. Mas vou ler aqui para vocês um trechinho da matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: Danilo Boza participou de 11 jogos do Paulistão pelo Mirassol, todos como titular, e marcou um gol no estadual. Além do clube paulista, o zagueiro atuou pelo Braga B de Portugal, Figueirense e Atlético Paranaense. Ele tem 1,84 m de altura. Ele é um jogador que costuma jogar, né, um zagueiro que costuma jogar mais pela direita. Se a gente for pensar nisso, você fala, tá, mas vai jogar na vaga do Kaique. Pode ser que o Santos também adote o sistema de 3 zagueiros, por exemplo. Você coloca, né, o Lua Pérez mais para lá, você centraliza ou o Kaique ou o próprio Danilo, e você consegue ter essa opção. É um jogador, como eu falei também, tem a opção de ser um jogador que cai ali mais pela lateral do campo, né? Seria na vaga ou do Pará ou do Madison, e é um jogador que tem a técnica para iniciar jogadas, que é uma coisa que se encaixa desse perfil de time do Fernando Diniz, né? A gente observa muito isso, o time do Santos começando as jogadas tanto com o Lua Pérez como com o Kaique. Então ele sabe sair jogando bem, né? Tem um bom passe, então pode ser importante em relação a isso. A questão de 3 zagueiros, até mesmo o próprio Fernando Diniz foi questionado sobre isso, ele disse que se tiver necessidade, ele entender que é o melhor caminho para o Santos, ele pode até adotar essa questão de 3 zagueiros. Mas é um jogador que eu acho que chega para mais compor elenco. Se o Fernando Diniz não quiser adotar esse estilo de 3 zagueiros, mas é importante, né? O Santos precisa de opções interessantes ali na zaga. A gente tem o Derek, que renovou, mas que não vem sendo relacionado, o Alex, que estava fora, né, por uma lesão no tornozelo e Covid, e deve estar voltando, o Robson, que quando entrou bem, né? O Luiz Felipe, eu acho que ele é meio que nosso calcanhar de Aquiles, não vem jogando tão bem quando entra, então o Santos precisa de opções. Óbvio que a gente comenta aqui se chega para brigar para ser titular ou não, mas a gente também precisa entender que o Santos precisa de um elenco. O Santos, além do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, né? A gente espera que o Santos dispute essas competições por um bom tempo. Mas precisa de elenco, até mesmo o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que daqui a pouco a gente vai começar a ter um jogo quarta a domingo, quinta, sábado, enfim. Então a gente precisa ter um condicionamento físico interessante, saudável para os nossos jogadores, né? Se alguém tiver mais cansado, coloca outro. Então é preciso elenco, porque tem lesão, tem suspensão, enfim. Né? E além disso, essa concorrência interna que eu acho que é muito importante e saudável para os clubes. Vou deixar aqui um trechinho do Danilo Boza para vocês entenderem como que ele joga, né? E o que a gente pode esperar aqui no Santos Futebol Clube. Confere aí. Tentou o lance individual, cobertura do Danilo Boza. Enfim, pessoal, esses são as duas contratações do Santos que estão chegando. A gente deseja muita sorte para eles, que eles consigam se encaixar nesse estilo de jogo do Santos e principalmente, né, do técnico Fernando Diniz, e que sejam opções interessantes para a gente ao longo do ano.
Vamos seguir aqui observando, torcendo para que não só eles, né, mas todos os jogadores que estão para chegar, né, e que estão já no Santos consigam ter dias melhores, que aí o Santos com dias melhores é, obviamente, a gente muito mais feliz. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.